Commander Keen, quem diria que um jogo que era apenas para mostrar a capacidade de alguns programadores seria um marco tão grande lá pra fora? Hoje vamos comentar sobre esse jogo, que é por muitos o jogo de infância lá pros americanos. E vamos ver se esse jogo é tão bom assim ou se é apenas nostalgia. Mas antes, olhe para a descrição do vídeo que tem o meu servidor no Discord. E com os recados dados, vambora! Esse jogo tem duas empresas que estão por trás dele. A primeira delas é a id Software, que para quem é mais velho, com certeza deve se lembrar do jogo Doom, que era febre nos computadores. E apesar do Doom ter sido um sucesso, não foi o primeiro game da empresa, pois esse título pertence ao Commander Keen. E a outra empresa envolvida é a Apogee, que atuou como publicadora no ano de 1990 para a versão de MS-DOS, e eu falo desse jeito pois tem duas versões desse jogo. Além da versão de MS-DOS, também temos a versão para o Windows, que saiu em 2007 em uma coletânea, que você pode comprar atualmente pela bagatela de R$ 9,00 ou R$ 8,99 se você tem o prazer de ser chato. O único lado ruim é que não tem conquistas, então é uma pena, pois quando eu gosto muito do jogo, eu procuro fazer 100% dele. Mas de qualquer forma, essa é a única maneira de adquirir o jogo de maneira oficial. E só mais um detalhe, não tem para consoles, é só para os computadores. E por falar em computadores, acho interessante em falar sobre a história de desenvolvimento desse jogo. O desenvolvimento de Commander Keen começou em setembro de 1990, quando John Carmack, que era desenvolvedor da extinta SoftDisk, estava desenvolvendo uma engine para jogos de plataforma para os computadores. Pois os jogos que existiam naquela época eram muito simples, não tinha nem o side-scrolling, que era quando o fundo se mexia, ou melhor dizendo, a ilusão de que o fundo está se mexendo, que é uma coisa que já existia desde o primeiro Super Mario para o Nintendinho. E por falar do Mario e da Nintendo, John e sua equipe não só fizeram essa engine, como também fizeram uma demonstração do jogo Super Mario Bros 3, que dispensa apresentações. Eles entraram em contato com a Nintendo da América falando sobre essa demo e também demonstraram interesse em desenvolver um port do Super Mario Bros 3 para os computadores. Mas a Nintendo não gostou nem um pouco da ideia e acabou recusando esse projeto. E apesar da recusa, teve um cara que ficou sabendo sobre esse projeto e se aproximou de John e sua equipe. E esse cara era Scott Miller, que era da Apogee na época. E ele falou que a empresa estava interessada em ter um jogo de plataforma, mas com um personagem próprio. E de início, teve uma conversa com todos os integrantes para analisarem a proposta. E depois, eles aceitaram desenvolver esse jogo. O jogo foi lançado em dezembro de 1990. E ele foi produzido basicamente em 3 meses, ou até menos do que isso. E somando os valores arrecadados, deu $30 mil em vendas. E só para se ter uma ideia, por mês a Apogee arrecadava em média $7 mil. O que pode parecer pouco, caso nós comparamos com os consoles. Mas era jogo de computador no ano de 1990, então realmente é muita coisa mesmo para aqueles padrões. Já que ter acesso a um computador naquela época era algo bem mais custoso do que nos dias atuais. E eu não tô nem me referindo ao famoso PC Gamer, e sim um computador normal mesmo. Mas já que eu falei da história da vida real, bora falar um pouquinho da história do jogo. A história no geral tem 6 episódios, e cada episódio é um jogo diferente. Então esse vídeo vai cobrir exclusivamente o episódio 1. E aqui é o começo de tudo, onde conhecemos o protagonista, que é chamado de Billy Blaze, que é um garoto de 8 anos que é um gênio da mecânica. Falo isso pois ele construiu uma nave para viajar para o espaço com as coisas que ele tinha na garagem de casa. Ou melhor, com as coisas que o pai dele tinha na garagem. E para sua segurança, Billy também pensou em algo completamente eficiente, que no caso foi um capacete de futebol americano que ele pegou emprestado do seu irmão mais velho. Afinal de contas, todo mundo sabe que os seres humanos conseguem respirar bem de boas quando estamos fora da órbita da Terra. E se você não entendeu, isso foi uma ironia. E com todos os equipamentos devidamente em mãos, Billy resolveu casualmente viajar até Marte para ver o que tinha lá. E bom, se até os Estados Unidos têm uma dificuldade em colocar algo em Marte, o que vamos dizer sobre um garoto de 8 anos que resolveu dar uma de aventureiro? Pelo menos o pouso não foi trágico, mas deu tempo para que pequenos alienígenas chamados de Vorticons roubassem componentes importantes da nave. E agora, Billy deverá percorrer por Marte para recuperar esses objetos e voltar para casa. Após recuperar esses objetos, Kim olha uma nave Vorticon vindo em direção à Terra, mas ele chega em segurança em casa. E os seus pais notam que ele está acordado de madrugada e resolvem dar uma bronca nele. E é assim que acaba o primeiro episódio. Mas calma que o vídeo não acabou, vou falar da gameplay desse jogo. Eu lembro que eu tinha esse jogo no meu primeiro computador e eu não conseguia passar da primeira fase. Afinal de contas, eu era muito criança na época. Mas revisitando esse jogo, eu notei que ele não
tem músicas, o que é completamente compreensível, já que na época que ele foi lançado, os computadores precisariam de uma placa de som para executar as músicas. E falando sobre a movimentação do personagem, King é um pouco escorregadio, o que me fez lembrar do jogo Alex Kidd e Miracle Road do Master System, só que melhor de controlar. E pegar o jeito em que o personagem anda é um pouco difícil no começo, mas quando se pega o jeito, o jogo se torna bem mais fácil. Mas os pulos exigem uma maestria ainda maior, pois você controla a força do pulo, então não adianta dar um esbarrão na tecla que o personagem vai pular em uma altura pré-determinada. Você terá que controlar o seu dedinho para saber o momento certo de dar um pulinho ou um pulão. E olha, eu morri muitas vezes durante a jogatina para esse vídeo. E por fim, temos os inimigos, que a maioria não te mata, ele só te empurra para trás. Mas lembre-se, os inimigos grandes é hit kill. Não adianta dar uma de Mario e pular na cabeça deles que eles não morrem. E tirando o Vort com azul, que parece um furry, os demais têm movimentos previsíveis. Então uma run pacifista é uma ótima pedida para zerar o jogo. Inclusive, jogar na forma pacifista é considerada a maneira correta de zerar o game, mesmo que ele não tenha múltiplos finais. Mas isso é explicado em jogos futuros que eu ainda vou trazer pro canal. Eu gosto bastante desse jogo e da série como um todo, e eu espero poder trazer à história uma breve análise dos próximos títulos e contar o restante dessa história. E já que você chegou até aqui, deixe seu comentário que ele é muito importante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!